O enigma de Kayla. A civilização que desapareceu em uma noite. Alguns mistérios simplesmente desafiam tudo o que sabemos. Kayla não é uma lenda contada ao redor da fogueira. Não é ficção científica. É um nome apagado dos livros de história. Uma cidade esquecida pelo tempo, enterrada sob milênios de areia, e que não deveria ter sido despertada. Esta é a história real e proibida da civilização que desapareceu em uma única noite. Prepare-se, você nunca mais verá a história da humanidade da mesma forma. Capítulo 1. A descoberta inacreditável foi. Em 1997, durante uma missão de mapeamento geológico no deserto de Dasht-e-Kavir, no Irã, que tudo começou. Um grupo de cientistas, analisando imagens de satélite, notou uma formação geométrica incomum sob as dunas. Inicialmente pensaram ser um erro de leitura, talvez artefatos digitais ou rochas naturais. Mas uma segunda análise revelou padrões muito específicos. Linhas retas, ângulos perfeitos, círculos concêntricos. Essas formas não ocorrem na natureza. O que estavam vendo parecia arquitetônico, mas aquilo estava enterrado a mais de 30 metros de profundidade. E foi aí que o Instituto de Pesquisas Arqueológicas do Irã decidiu enviar uma equipe. No local, encontraram areia. Apenas areia. Mas os equipamentos de radar de penetração no solo revelaram uma estrutura gigantesca, feita de uma substância semelhante ao granito, mas mais resistente. Começaram a escavar. O que encontraram mudou tudo. Capítulo 2. Os primeiros fragmentosa escavação revelou as primeiras paredes, suaves, perfeitamente cortadas, repletas de símbolos que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Nem egípcio, nem sumério, nem proto-indo-europeu. Era algo novo, algo anterior. Foram encontradas ruas pavimentadas, grandes estruturas circulares e um complexo central de arquitetura tão avançada que alguns dos engenheiros pensaram se tratar de uma simulação. Mas não era. Kayla estava ali. Enterrada há mais de 12 mil anos, segundo as análises de carbono de resíduos orgânicos encontrados nos utensílios. Só que havia algo ainda mais perturbador. Capítulo 3. Uma cidade. Viva Kayla parecia viva. Utensílios intactos dentro das casas, estatuetas em posições de culto ao redor do núcleo central. E um silêncio ensurdecedor. Não havia ossos, não havia restos humanos. Era como se todos os moradores tivessem desaparecido de uma hora para outra. Dentro de uma das estruturas circulares, os arqueólogos encontraram um dispositivo, um anel de bronze com pequenos cristais azuis incrustados. Ao tocá-lo, um dos cientistas relatou ouvir uma frequência, quase como uma vibração, dentro da cabeça. Não era som, era pensamento? A mídia, claro, não soube de nada. O governo rapidamente isolou a região, e o projeto Kayla foi classificado como sigiloso. Capítulo 4. O núcleo no centro da cidade. Havia uma estrutura completamente distinta. Uma cúpula de cristal azul translúcido, com cerca de 12 metros de altura, sustentada por colunas de obsidiana negra que absorviam toda a luz ao redor. Nada a penetrava. Drones, câmeras, sensores, tudo falhava perto da cúpula. E então ela pulsou. Uma vez, lentamente, como um batimento cardíaco. Depois ficou em silêncio. Na noite seguinte, todos os equipamentos da base pararam de funcionar por 37 minutos. Na manhã seguinte, uma nova inscrição apareceu na lateral do núcleo, como se tivesse sido gravada durante a noite. 3 palavras. Nós ainda vemos. Capítulo 5. Mensagens. No tempo, poucos dias depois, observatórios ao redor do mundo começaram a captar uma frequência incomum. 14.112 MHz. Um pulso repetitivo, em ciclos de 12 segundos.
pesquisadores em diferentes países. Sem saber da escavação no Irã, reportaram o mesmo. Alguém, ou algo, estava transmitindo. Mas a origem era terrestre, precisamente da coordenada onde Kayla estava sendo escavada. Um dos pesquisadores decifrou parte da mensagem. Era um padrão numérico baseado em matemática fractal, uma linguagem universal. Quando decodificado, o padrão revelou um alerta. Eles nos deixaram, mas um dia retornam. Não tentem acordar o que foi selado. Capítulo 6. A verdade escondida. Essa altura, o projeto já não era mais apenas arqueológico. Militares chegaram. Agentes internacionais começaram a circular pelo local. A escavação virou ocupação. Uma das equipes conseguiu abrir uma das câmaras subterrâneas abaixo do núcleo. Ali, encontraram dezenas de cilindros metálicos, cada um contendo um tipo de cristal desconhecido, emitindo luz própria. E havia mais. Um mural entalhado, com figuras humanoides em trajes cerimoniais, e outras criaturas com rostos alongados, olhos negros e mãos de 6 dedos. As imagens mostravam uma aliança seguida de uma guerra. E, por fim, aqueles que caminharam para dentro da luz e desapareceram. Capítulo 7. O desaparecimento. Pergunta que todos faziam era: como uma civilização tão avançada simplesmente desapareceu? A teoria mais aceita entre os pesquisadores era de que Kayla não foi destruída, foi transferida, algum tipo de evacuação em massa, ou até ascensão dimensional. Os indícios eram claros: nenhum corpo encontrado, nenhuma evidência de desastre natural. Objetos deixados como se tudo tivesse parado de funcionar no mesmo segundo, como se a cidade tivesse evaporado ou atravessado um portal, e o núcleo era a chave. Capítulo 8. O portal. Cientistas descobriram que, a cada 12 anos, durante o equinócio de primavera, uma anomalia eletromagnética ocorria no local. Um campo de energia de 18 metros de diâmetro era formado ao redor do núcleo. Durante um desses eventos, em 2021, o núcleo emitiu novamente um pulso. Só que desta vez, uma imagem foi projetada no interior da cúpula. Era uma cidade, Kayla, mas viva. As estruturas estavam intactas. Havia luzes, movimento e figuras humanas. Era como se a cidade existisse em outro plano, esperando a hora certa para voltar. E então, a imagem sumiu. Capítulo 9. O silêncio e o retorno após. Esse evento, o núcleo ficou inativo. O projeto foi arquivado. Os registros desapareceram. E qualquer menção a Kayla se tornou conspiração. Mas em 2025, um grupo de exploradores independentes conseguiu infiltrar-se no antigo local da escavação. O núcleo estava lá. E estava pulsando novamente. Um dos exploradores registrou uma última imagem antes de desaparecer. Nela, vemos o interior da cúpula completamente iluminado e silhuetas se aproximando. Humanos? Aliens? Ou os antigos moradores de Kayla? Ninguém sabe. Kayla não é um mito. Ela é uma advertência. Uma civilização que atingiu um nível tecnológico tão elevado que abandonou nossa realidade. E talvez esteja observando, esperando para retornar, ou para impedir que cometamos os mesmos erros. A questão agora é: estamos preparados para descobrir o que realmente aconteceu? Ou será que, como eles alertaram, não deveríamos ter despertado Kayla? Capítulo 10. A profecia do 7º ciclo entre. Os artefatos recuperados em Kayla havia um objeto curioso. Um disco metálico com 7 círculos concêntricos, cada um com símbolos diferentes. Inicialmente, os pesquisadores acreditavam se tratar de um calendário, mas um linguista da equipe encontrou uma correlação inquietante. Cada círculo representava um ciclo temporal de aproximadamente 1.728 anos. 6 deles já haviam sido completados.
O sétimo estava prestes a começar. O que isso significa? Segundo a interpretação mais aceita entre os estudiosos que tiveram acesso ao material original, cada ciclo representava uma era de vigília, um período em que a cidade poderia ser acessada ou contatada. Em outras palavras, Keilah retorna a cada 12.096 anos, e o sétimo ciclo começa agora, no ano em que você está assistindo este vídeo. Coincidência? Talvez, mas veja o que mais está acontecendo. Aumento de avistamentos de fenômenos inexplicáveis em zonas desérticas. Ondas de rádio com padrões idênticos àqueles registrados em 1997 estão reaparecendo. Crianças nascidas ao redor da antiga zona de escavação relatam sonhos com a Cidade de Cristal. E mais perturbador, uma rede subterrânea de túneis foi detectada conectando o sítio arqueológico com outras áreas do planeta, incluindo locais como Göbekli Tepe, a Iaoaweta, Grande Pirâmide de Gizé e o Platô de Nazca. Nada disso estava nos livros. Mas talvez, finalmente, Keilah esteja tentando nos dizer algo. Ou nos testar. Estamos prontos para ouvir? Ou vamos repetir o erro dos antigos? O sétimo ciclo começou. E o mundo não faz ideia do que está prestes a acontecer.